Tá? Bom dia a todos, outra vez. Pronto, para a turma do presencial, sabem, como vos tinha dito, que pronto, a nossa aula era à quinta-feira, à tarde. Trocámos, pronto, para fazer tudo em conjunto, portanto amanhã vocês estão dispensados, certo? Até, não sei se têm sessão de revisões de outra disciplina amanhã à tarde, portanto, se tiverem, da minha parte estão descansados, certo? Turma da distância, pronto, primeira vez que vos vejo ao vivo, em carne e osso, né? Tirando o ano passado, que eu já vos tinha visto alguns por aqui. Bom, força, Sílvia. Pode sentar aqui. Pode sentar aqui, não há problema. Bom, antes de revermos assim a matéria toda, não temos projetor. Isto é um bocado estranho assim. Dúvidas que tenham, queiram tirar? Pronto, eu sei que vocês tiveram contexto até ontem, para a turma da distância principalmente. Provavelmente não tenham muitas dúvidas. Também ainda não estudaram, também vão ter outra oral antes do processo executivo, portanto é normal que não tenham muitas dúvidas. Mas, quem tiver, pode disparar dúvidas. Professor, posso? Pode, força. Eu gostava de saber como é que nós, através dos títulos executivos que existem no 703, conseguimos fazer a ligação com o 550 para se iniciar o processo. Gostava de perceber através dessa dinâmica. Então, a parte inicial. Uma dificuldade é perceber isso. Certo, José. Portanto, parte inicial, portanto, primeira parte, se forem ver, quais é que são os dois artigos mais importantes do processo executivo? 550, 703. 550 e o 703, portanto, 703 dá-nos o elenco dos títulos executivos que o ordenamento jurídico considerou como válidos e suficientes para um credor intentar uma ação coerciva para cumprimento das obrigações, certo? Portanto, não é um artigo inovador. O CPC de 1961 já previa no artigo 46 o elenco de títulos executivos. 703 tem lá um elenco taxativo de títulos executivos, certo? Portanto, 703, número 1, linha A, sentenças condenatórias. Linha B, documentos autênticos ou autenticados, certo? Exerados por notário ou por outras entidades com competência para tal, que importem constituição de obrigações. Linha C, cheques, bom dia, títulos de crédito ou meros quirógrafos, certo? E a linha D, outros documentos que, por força especial, sejam dotados de força executiva, certo? 550 é um artigo não inovador, mas é um artigo que tem algumas alterações em correspondência ao anterior CPC. Portanto, o artigo 550 é o que nos diz, e para a ação executiva para pagamento de quantia certa, é o artigo 550 que nos vai dizer quando é que a ação executiva corre sob a forma sumária e quando é que ocorre, ou quando é que corre, melhor dizendo, sobre a forma ordinária, certo? Porque é que é importante saber isto, saber esta distinção entre o processo ordinário e o processo sumário. Lembram-se? Casa da penhora. Penhora, no sumário, é prévia à citação. No caso da ordinária, a penhora é após a citação, certo? Isto é importante principalmente para o agente de execução. Principalmente para o agente de execução, mas também para o próprio executado. Porquê? O executado vai ter a oportunidade de defesa num momento ou noutro, certo? Portanto, ou após a penhora ou antes da penhora, e é importante principalmente para o agente de execução, porque vai dizer ao agente de execução quando é que vai ter que fazer a penhora e a citação, certo? Se for sumária, o agente de execução quando é que vai fazer a penhora? Antes. Não vai fazer depois, certo? Se fizer depois, o que é que pode acontecer? Não há nenhum vício, não há nenhuma nulidade, mas o que é que pode acontecer? Pode acontecer que o património seja dissipado. Porquê? Porque se o legislador dá a oportunidade de o agente de execução penhorar previamente à citação, for penhorar depois da citação, o que é que pode acontecer? O património desaparece, certo? Pior é se tiver que fazer a citação prévia e não fizer a citação prévia e fizer logo a penhora. O que é que pode acontecer? O que é que há aqui? Aqui há um vício, certo?
há um vício de nulidade, porque a citação tinha que ser prévia, certo? E há um vício que a penhora, neste caso, ao ser prévia, é nula, certo? A penhora é nula porque tinha que haver citação prévia e só depois a penhora, e há mesmo responsabilidade do agente de execução, porque tinha que ter feito, ou foi preterido um ato que a lei obrigava como tal. Mas agora, respondendo à questão, artigo 550, o número 2 e o número 3, certo? Se forem ver o artigo 550, o número 2 e o número 3, principalmente agora o número 2, vamos lá ver, todos, o que é que nos diz? Alguém quer ler em voz alta? Artigo 550, número 2. Ninguém quer ler? Não é. Então, ninguém quer ler? José quer. Pronto. Força, Zé. 50. Número 2. Entrega-se ao processo. Emprega-se o processo sumário nas execuções baseadas. Exatamente, só um bocadinho, Zé. Portanto, emprega-se o processo sumário, certo? Portanto, situações do número 2 aplicam-se sempre o processo sumário, correto? Força, Zé. Faz favor. Linha A. A decisão arbitral ou judicial nos casos em que esta não deva ser executada no próprio processo. Ok, portanto, primeira parte. Quando é que o processo é sumário? Primeira das situações. Quando o título executivo é o quê? Uma sentença. E uma sentença que não corra nos próprios autos, certo? Se correr nos próprios autos, qual é que é o artigo? Lembram-se? 626. 626. Se forem ver o 626, diz-nos que, vou ver se há lugar é para todos. Esta sala é muito pequena. Puxa uma cadeira. Vou só botar um material. Sim. Mas aqui há uma, Zé. Já foi embora. Portanto, quando é que se emprega a forma sumária? Primeira das situações. Quando o título executivo é o quê? Uma sentença condenatória. Corra nos próprios autos ou não corra. Se não correr, o artigo 550, número 2, a linha A, diz-nos obrigatoriamente que o processo é o sumário. Se correr nos próprios autos, o 626, o que é que nos diz? Que também corre nos próprios autos, que também se emprega a forma sumária. Portanto, artigo 703, número 1, a linha A, que trata dos títulos executivos da sentença condenatória, qual é que foi a remissão que eu vos disse diretamente para fazer? Lembram-se? Foi o 550, número 2, a linha A. Porquê? Quando falamos em sentenças condenatórias, qual é que é a forma do processo aplicável? O sumário. Na grande maioria das vezes, certo? 98, 99% das vezes, quando o título executivo é uma sentença condenatória, a forma do processo é sumária. E ao ser sumária, quando é que é a penhora? Antes da citação, certo? Portanto, o 703 conjuga sempre com o 550, número 2, a linha A, e com o artigo 626. Sempre, certo? Porquê? Temos uma sentença condenatória. É título executivo, certo? Qual é que é a base legal? 703, número 1, linha A. Depois, o que é que vocês me vão dizer? É título executivo, muito bem. Qual é que é a forma do processo? Sumário. Qual é que é a base legal? 550. Número 2, a linha A. Portanto, é sempre isto, certo? Portanto, 703, 550, número 2, a linha A, ou o 626, certo? Lembrem-se sempre que o 626 e o 550, número 2, a linha A, têm diferenças, certo? 550, número 2, a linha A, o que é que diz na parte final? No próprio processo. Portanto, que não corra não deva ser executada no próprio processo. Diz exatamente isso. Ou seja, falamos de que tipo de sentenças? Estrangeiras. Mais. Havia uma que eu dava... Diga. Aquelas que são intentadas logo na relação. É exatamente. Arbitral também. Portanto, não vamos tentar uma ação executiva no tribunal arbitral, certo? Portanto, vai para aqui. Aquelas que são proferidas diretamente na relação ou no Supremo. Lembram-se da competência do tribunal? Havia algum tribunal de competência executiva
Da relação ao do Supremo? Não havia, certo? Isto está mal para as salas. Realmente esta sala foi muito pequena. Bom dia. Já estava a ser pouca gente. Nem sei. Pois quem marcou foi tudo a sala do apoio à distância, do ensino à distância. Não sei como é que fizeram as marcações, não sei. Eu disse mais ou menos que por volta de 30, 40 havia, mais ou menos. Não sei quantos é que estamos, não sei se folhei muito nos cálculos, não sei. Se calhar não havia mais salas, pronto. Mas também... Pronto, eles agora já vê se arranjam uma cadeira e arranjam para aí um lugarzinho, senão também sentam-se aqui ao meu lado, não há problema. Certo? 550, número 2, linha A. Portanto, conjuga sempre com o 703, número 1, linha A. Depois, diga. 26. Uhum. Não, o 550, número 2, a linha A, aplica sempre às sentenças, normalmente as estrangeiras, que são executadas em Portugal, decisões arbitrais, ou então aquelas decisões condenatórias que são proferidas diretamente no Tribunal da Relação ou no Supremo, certo? Porquê? Porque não vão ser intentadas diretamente nem no Tribunal, imagina uma sentença espanhola, onde é que vai ser intentada? No Tribunal Espanhol? Não. A execução, não. Se vai ser executada em Portugal, nem tem que ser revista, em regra é que a sentença espanhola não tem que ser revista, vem diretamente para Portugal e é executada no Tribunal, em regra... Cada vez vejo a sala pior. Se quiserem podem vir para a frente. Aqui ainda há espaço. Tá? O artigo 626 aplica-se à grande maioria das decisões judiciais. Portanto, se forem ver o 626, o que é que diz? Que aplica a sentença, a execução de sentença condenatória, aplica-se o quê? O processo, a forma do processo sumário, certo? Se forem ver, o número 2, certo? Sem prejuízo exposto no número 3 do artigo 550, a execução de decisão condenatória do pagamento de quantia certa segue a tramitação prevista para a forma sumária, certo? Portanto, aquela execução que corra nos próprios autos, o que é que acontece? Aplica-se a forma sumária por força do 626, certo? Portanto, 703 vai sempre para o 550, número 2, a linha A, e para o 626, certo? Cuidado com essa rasteirazinha de ser executada ou não nos próprios autos, correto? Se for executada nos próprios autos, a base legal é o 626, certo? Diga. De uma que corra nos próprios autos, uma sentença que foi preferida aqui no Tribunal de Beja. Imaginem, eu atropelei uma pessoa e fui condenado a pagar 1.500 euros, neste caso ao lesado. Foi o Tribunal de Beja, que foi onde correu a ação, o dano ocorreu aqui, o acidente ocorreu aqui, e o senhor doutor juiz entendeu que eu era, pronto, tinha tido culpa no acidente, não tinha conseguido elidir essa culpa, e condenou-me no pagamento de 1.500 euros. Eu não paguei os 1.500 euros voluntariamente, certo? Ou não pagar os 1.500 euros voluntariamente, o que é que o credor vai fazer? Tentar uma ação executiva. Onde é que corre essa ação? O próprio Tribunal de Beja, os próprios autos. E essa é uma do 626. Porquê? Porque a própria sentença, onde é que vai correr? Por apenso, digamos assim, é uma continuação da decisão que correu no Tribunal de Beja. Lembram-se? O 626. Porque corre nos próprios autos. Lembram-se que o que é que o legislador presumia a partir de 2013? Que a ação executiva era o quê? Era uma continuação. Uma continuação da ação declarativa, exatamente, sim. Portanto, havia uma continuação da própria ação. E tanto se forem ver, se quiserem ver nas próprias pautas, vão ver que muitas das sentenças, das execuções de sentenças condenatórias, o que é que têm depois? Tem o mesmo número do processo, tem exatamente o mesmo número do processo declarativo, e depois o que é que tem à frente? Normalmente até tem um ponto 1. Como não é bem por apenso,
porque não é um incidente de natureza declarativa, o que é? Tem logo ponto 1, ou seja, é uma continuação do processo declarativo, certo? O tracinho A é quando normalmente é o apenso, certo? José, onde é que se vai sentar? Tem que buscar uma cadeira, José. Apanha essa, apanha essa. Certo, Elisa? Sim? A linha B, se forem ver, do 550, número 2. Portanto, requerimento de injunção. O 703 prevê o requerimento de injunção como título executivo? Não. Não prevê, diretamente não prevê, certo? Onde é que... o requerimento de injunção está no elenco do 703 como título executivo? Diretamente. Diretamente não. Diretamente não está. Mas está na linha. Da linha D. A linha D remete depois para outras disposições legais, certo? E o artigo 14 do Decreto-Lei 269/98, o que é que diz? O requerimento de injunção ao qual não tenha sido aposta, não tinha havido oposição, o que é? É aposta fórmula executória. Portanto, o requerimento de injunção é título executivo, certo? Agora, ao ser título executivo, eu tenho um requerimento de injunção, posso intentar uma ação executiva, o agente de execução recebe aquilo, o que é que vai fazer depois? O que é que vai ver? Primeiro vai verificar o título, não é? Vai? Não percebi, Alexandre. Vai verificar o título. Vai verificar, pronto. O requerimento de injunção à partida não tem vícios. O que é que o agente de execução faz depois? E porquê é que faz a penhora? Forma sumária. E porquê é que é a forma sumária? 550 na linha número 2, a linha B, diz que é forma. Exatamente. O agente de execução recebe o título executivo e o que é que faz? Imediatamente, não vai fazer logo a penhora, certo? O que é que vai ver? Vai ver a forma do processo. Exatamente. E onde é que vai ver a forma do processo? O artigo 550. Se forem ver, número 2, a linha B, o que é que diz? Corre sob a forma sumária todo o título executivo que seja um requerimento de injunção ao qual tinha sido aposta a fórmula executória. Portanto, se quiserem fazer a remissão do artigo 14 do Decreto-Lei 269 para o artigo 703, número 1, a linha D, e o 550, número 2, a linha B, podem fazê-lo porque... é o Decreto-Lei das Injunções, José. É o 269/98. É o das injunções, se forem ver. Qual é o artigo? É o 14. O 14. É só o 14, agora é só o 14. Para esta parte é só o 14. Depois é que veio o Certo. 14 anos mais tarde. Ao caso prático, O 14A é mais tarde. 269/98. 14A já falo convosco sobre ele. Para o 703, Sandra, número 1, a linha D, e para o 550, número 2, a linha B. Certo? Portanto, lembrem sempre. B. Como é que se resolve sempre um caso prático do processo executivo? Lembram-se? Vemos isto logo nas primeiras sessões. Primeira coisa, ver o título. Se temos título, 703. Temos ou não título? Temos. Passo seguinte, forma do processo, 550. Ordinário ou sumário? Se é sumário, quem é que faz? O agente de execução faz tudo. Vê título, vê requerimento e faz o quê? Faz a penhora. Se é ordinário, diga, Sandra, diga. Está bem. Está bem. Se for ordinário, quem é que faz a análise? Lembram-se? Secretaria e o juiz, certo? Secretaria faz do requerimento executivo, juiz faz do título, certo? E depois, o que é feito? Depois é citado. É citado. Citado, exatamente. Passou por e só depois é que há a penhora, certo? Depois é notificado a penhora. Pronto, e depois é notificado a penhora, exatamente, Alexandre. Portanto, é citada a execução, faz feita a penhora e depois é notificado da penhora, exatamente. Isto tudo, qual é que é a resposta? Ou qual é que é a base legal? 703, 550, é o que nos dá a resposta a isto tudo, certo? Porque é o 703 que nos diz se há título executivo ou não há, e é o 550 que nos diz se há título executivo, qual é que é a forma do processo e, portanto, se a penhora é prévia e a citação é posterior, ou se a penhora é posterior à citação, certo? Portanto, é sempre esta a lógica. 550, 703, 550, certo?
E depois, conforme o 550, já haverá a dualidade de situações. A linha C, se forem ver, do 550, e aqui é quando já começa a coisa a variar, a partir daqui. Título extrajudicial de obrigação pecuniária vencida, garantida por hipoteca ou penhor. Ou seja, linha A e a linha B falávamos de que títulos executivos? Lembram-se? Judiciais e parajudiciais. Linha C e a linha D já falamos de títulos extrajudiciais, portanto, títulos que são exarados fora do tribunal ou então sem a intervenção de uma entidade análoga a um tribunal, como pode ser o Balcão Nacional de Injunções, certo? Certo? 703. Os títulos extrajudiciais são títulos executivos ou não são? Onde é que os temos? Onde é que eles estão elencados no 703? Só? Onde é que estão elencados os títulos extrajudiciais? No 703. A linha A. Sentenças condenatórias é o título extrajudicial ou não? Não é. B é títulos extrajudiciais. O B. O B, o C e o D. O B. O que é que diz o B? Documentos autênticos ou autenticados. Um documento autêntico, o que é? É um documento que é exarado por uma entidade pública ou por uma entidade com competência para tal, certo? Um documento autenticado é um documento particular, certo? E um documento particular no qual uma entidade com competência para tal, notário, solicitador ou advogado, o que é que faz? Confirma perante ele o conteúdo daquele documento, certo? É um documento que é extrajudicial. É exarado no tribunal? Não, é o próprio particular que o exara, certo? O particular ou então a entidade com competência para tal. Então o extrajudicial dá no 703, também no B. No B também. B, C e D. B, estamos no B agora. Luís. C. Cheque. O que é? É um título. E quê? Executivo quê? Extra? O tribunal é que emite um cheque? Não, é o particular, certo? Ou o banco, certo? Portanto, é sempre, linha C, temos sempre um título extrajudicial também. À linha D, temos aqui já uma panóplia de situações, certo? À linha D, podemos ter parajudiciais, mas a grande maioria são o quê? Extrajudiciais. E quando falamos no parajudicial, falamos na injunção, certo? Mas, um exemplo. Contrato de crédito da Caixa Geral de Depósitos. É um documento quê? Extrajudicial. E é título executivo ou não é? É, sempre. Contrato de arrendamento. Também? Extrajudicial, certo? Imagina, certidão de dívida de cotas à ordem dos solicitadores. Também é, certo? Também não é judicial. Diga. A ata do condomínio, exatamente. A ata do condomínio. Também é um documento. Do agente de execução. Aí tenho mais dúvidas se não será para jurisdição. Pois, porquê? Porque quem o exara não é um particular. É o agente de execução nas suas faculdades mesmo do agente de execução. Incumbido com... E a ordem seria dentro do mundo do processo. É. Corre noutro processo, mas é exarado dentro do processo. Exatamente. Portanto, aí eu tenho dúvidas. Esse tenho dúvidas seria extrajudicial. Seria parajudicial? Sim, provavelmente. Ou mesmo judicial, talvez. Porquê? Porque está o agente de execução, cria um título executivo na qualidade de agente de execução, na qualidade de exercer o poder jurisdicional do tribunal. Delegado, é certo? Mas está a exercer o poder jurisdicional, correto? Aquelas situações dos contratos anteriores a 2013. E depois temos as situações dos contratos anteriores a 2013. Também são títulos extrajudiciais, documentos particulares assinados pelo devedor antes de 2013, certo? Que na altura em que foi exarado era título executivo e também é documento extrajudicial. Após 2013 não são títulos Particulares não. Só autenticados ou autênticos. A única exceção é o da Caixa Geral de Depósitos. É único. É a única exceção. Certo?
Agora, linha C, do 550. O que é que nos diz? Garantido por hipoteca ou penhor, certo? Se eu tenho um contrato de mútuo garantido por uma hipoteca, é título executivo ou não é? É. Qual é que é a base legal? Base legal para ser título executivo. 703. Será D? Eu não disse que era cada... D ou B? B. Todos concordam? Um contrato de mútuo com hipoteca. E no qual é constituída uma hipoteca. Qual é que é a base legal para ser título executivo? É qualquer tipo de obrigação. Porquê é que é a B? Porque é um documento zerado ou autenticado. Qual é que é a forma do contrato quando é constituída uma hipoteca sobre o imóvel? Documento autêntico ou autenticado? Escritura pública ou documento particular autenticado. Portanto, é sempre para a linha B, certo? Quando há a constituição de uma hipoteca sobre uma imóvel, qual é que é a forma do contrato obrigatório? Escritura pública ou documento particular autenticado. E, portanto, vai logo para a linha B, certo? Portanto, a base legal é sempre esta. É título executivo. O que é que o agente de execução faz depois? Vê a forma do processo. Sumário. Porquê é que é sumária? Portanto, 750. Número 2, a linha C. Está garantido por hipoteca. Portanto, independentemente do valor, o que é? É sempre sumário. Porque tem a garantia associada. O legislador considerou que, ao haver uma garantia constituída a favor do credor, não há necessidade, ou já há um prévio acordo, de que, em caso de incumprimento, o que é que o devedor sabe? Sabe que aquele bem vai responder por aquela dívida e, portanto, vai logo haver uma ação executiva para cobrança daquela dívida e vai ser logo atacado aquele bem. Porque, se bem se lembram, qual é que é o bem que vai responder em primeiro lugar? Está honorado. Certo? Certo, exatamente, 752, certo? Portanto, havendo um contrato de mútuo com hipoteca, é sempre título executivo, nós temos da linha B, e corre sempre sob a forma sumária, certo? Porquê? Estamos a falar de um título extrajudicial e o que é que tem associado a essa obrigação? Uma garantia real, certo? E, portanto, podemos estar a falar de 5 mil euros, podemos estar a falar de 20 mil euros ou de 1 milhão de euros, que a forma do processo é sempre sumária, certo? Quando não há constituição de garantia real, portanto, não há garantia, não há hipoteca ou não há penhor, o que é que acontece? Forma ordinária. Depende. Aqui já a coisa começa a descambar, certo? Se estamos a falar de uma dívida de 5 mil euros, qual é que é a forma do processo? Sumário. É sumário. Certo? Porquê? O que é que diz a linha D, do 550? O dobro da alçada da primeira instância, certo? Portanto, títulos extrajudiciais que não estejam garantidos por hipoteca ou penhor, até 10 mil euros, qual é que é a forma do processo? Sumário. Sempre sumário. Pronto, sempre, entre aspas. Se for de 10 mil euros e 1 cêntimo, já é ordinário. Porquê? Porque já é superior ao dobro da alçada da primeira instância, certo? Porquê? É que há esta destrinça. Ao não haver garantia real, o que é que o legislador considerou? Considerou que não há uma garantia associada ao cumprimento da obrigação e, portanto, o legislador quer dar uma segurança ao próprio devedor de que em dívidas de valor considerável, certo? E o valor aqui considerável são os 10 mil euros, tem que ser citado previamente o executado para vir dizer o que tiver por conveniente em relação ao próprio título executivo, certo? Ao não haver esta constituição da garantia, não há como aquele prévio acordo de que, em caso de incumprimento, vai responder um determinado bem. E estamos a falar de 10 mil euros porquê? Porque os títulos extrajudiciais, ao serem zerados fora do tribunal, o que é que podem ter com mais normalidade que as sentenças judiciais? Podem ter erros, vícios, certo? Ou serem zerados. Com a segurança do título. Exatamente. O que é mais seguro? Uma ata do condomínio ou uma sentença condenatória? Uma sentença. Por isso é que a sentença condenatória é sempre o quê? Sumária.
A ata do condomínio, não. Pode ser sumária ou pode ser ordinária. Porquê? Porque ao falar de dívidas de condomínio de mais de 10 mil euros, o que é que o legislador dá? Dá uma segurança ao próprio executado, ao próprio condómino, de dizer se o título está em conformidade com o ordenamento ou não está. E porque estamos a falar de uma dívida considerável, certo? Portanto, 703 tem sempre que ligá-lo com o 550. O 703 não funciona sem o 550, certo? Um sem o outro não funciona, certo? Porque podemos ter um título executivo, mas ao haver uma dualidade de formas de processo, o que é que temos que saber? Que aquele título executivo dá lugar ao quê? A uma ação sumária ou uma ação ordinária, certo? Portanto, se não sabemos isto, o que é que o agente de execução? Temos título executivo, o que é que o agente de execução faz? Se não sabe qual é que é a forma do processo, não consegue fazer nada, certo? Porque recebe o título executivo e depois o que é que faz? Cita ou penhora? Se não houvesse estes 550, não sabia o que é que tem que fazer, certo? Se estivéssemos a falar em forma do processo único, o agente de execução, aquilo era linear. Recebia o título executivo e fazia sempre o mesmo, sempre igual. Ao haver dualidade de formas de processo, o que é que o agente de execução tem que fazer? Ou ver o título executivo, ou tem que citar, ou tem de penhorar primeiro. E isto é o 550 que nos diz como é que se faz, certo? José, não sei se foi muito... Não, para mim foi... Sim? Pois o número 3 do 550 tem situações muito especiais, certo? Aquelas situações excepcionais, digamos assim. Muito rapidamente, quando é que não é aplicada a forma do processo sumário? Portanto, aplica-se a forma do processo ordinário sempre, imperativamente. Caso do 714 e 715. E lembram-se do primeiro caso prático? O que é que havia? Havia uma escolha de uma prestação, certo? Era uma obrigação quê? Alternativa. E cabia a escolha a quem? Ao exequente? Não, o executado. E se cabia ao executado, a dívida é o quê? Era certa? Não. Não era. Ou era uma, ou era outra. Ao não ser certa, o que é que tem obrigatoriamente o agente de execução que fazer? Citar o executado para vir dizer o quê? Qual das prestações é que escolhe? Ou A ou B. Por isso é que se aplica sempre a forma do processo ordinário. Para quê? Para vir chamar o executado a vir dizer qual é que é a prestação que quer escolher, certo? Se é a prestação A ou se é a prestação B, certo? E essa é a primeira das situações do 550, número 3, logo na linha A, certo? Os casos previstos no artigo 714 e 715. A linha B, casos em que a dívida é liquidada no próprio processo. São situações muito excepcionais, a verdade é essa, e são situações em que falamos de obrigações genéricas. O próprio título executivo contém uma obrigação genérica. E falamos de obrigações de títulos executivos que é extrajudiciais. Porque se é um título judicial, como é que se faz a liquidação? É um incidente de liquidação. Ou ser extrajudicial, temos que requerer um incidente de liquidação? Não vamos fazer isto. Não existe, certo? O incidente só ocorre num processo principal. Se não temos um processo principal, quando é que é feita a liquidação? Num título extrajudicial. Ou onde é que é feito? Lembram-se? No próprio processo, no próprio requerimento executivo, certo? E é chamado o executado para vir dizer o quê? Se concorda com a liquidação, certo? Portanto, ou a liquidação não está por simples cálculo aritmético no próprio título executivo, é feita no requerimento executivo pelo próprio exequente, e é chamado o executado para vir dizer o quê? Para vir dizer se concorda ou não com a liquidação feita pelo exequente. Porque eu posso vir dizer que afinal não é 2.000 euros. A liquidação está mal feita e afinal era só 1.200 euros, certo? Portanto, o executado é chamado previamente para vir dizer isto, se concorda ou não com a liquidação feita no processo, certo? Depois, a linha C. Esta, houve alguém que meteu isto no caso prático. A linha C. Quando havendo título executivo e diversa sentença, apenas contra um dos cônjuges, o exequente alega comunicabilidade da dívida. No caso de dívidas comuns ou comunicáveis, o que é que o exequente ou executado pode fazer?
Pode pedir a comunicabilidade da dívida. Ou seja, quando o título executivo corre só contra um, pode vir pedir o que na ação executiva? Estender ao outro cônjuge. Exatamente. Portanto, vir executar os dois. Mesmo que no título executivo não tenha ou não conste o outro cônjuge como devedor, o que é que o legislador permite? Permite executar os dois, vir chamar os dois cônjuges por dívidas comuns ou comunicáveis, certo? Nestas situações, quem é que pode pedir a comunicabilidade da dívida? O executado ou o exequente. Podem os dois. Se é o executado, quando é que pede a comunicabilidade? Após ser citada a ação executiva. Em sede de oposição, exatamente. Pode ser prévia ou posterior. Se é o exequente, onde é que pode pedir? Logo no início. No próprio requerimento. Exatamente, logo no requerimento. E se pede logo no requerimento executivo, quem é que tem que ser chamado para vir dizer se a dívida é comum ou não? O cônjuge não devedor. Por isso é que corre sob a forma ordinária. Para quê? Para vir chamar, para ser citado o outro cônjuge, para vir dizer se concorda ou não com a comunicabilidade da dívida. Porque imaginem, temos um cheque, como no caso prático, e o exequente o que é que faz? A dívida é comum, quero fazer a comunicabilidade da dívida, vem requerer a comunicabilidade da dívida. E agora, o que é que acontecia? A dívida era sumária, imaginem que não existia este 550, número 2, número 3, a linha C, o que é que passava? Era sumário, certo? O que é que passava? Eram penhorados os bens do cônjuge não devedor. Ou seja, o cônjuge não devedor, num ato que não interveio, não sabia de nada, certo? Devia a penhora dos seus bens sem saber de nada. E só depois é que era citado para vir dizer se a dívida era comum ou não era, certo? O que é que isto é? Uma grave injustiça e uma violação do próprio princípio do contraditório, certo? Portanto, estamos a formar um título executivo contra uma pessoa que nunca teve a oportunidade de se defender, nem nunca interveio na exaração daquele título executivo. Porque quem é que exarou o título executivo? Foi o outro cônjuge, certo? Não foi o cônjuge, o não devedor, certo? Que não consta como devedor no título. Por isso é que o legislador obriga o quê? Obriga a citar previamente. E ao citar previamente é através da forma ordinária. Certo? A última, nas execuções movidas contra o devedor subsidiário, em que apenas seja ele o executado. Caso do fiador. Lembra-se do primeiro caso prático também? Sim, sim. O que é que a execução era? Ou era movida só contra quem? Contra o fiador. Só contra o fiador. O que é que o fiador goza? Execução prévia. Execução prévia. Princípio da execução prévia. O que é o princípio da execução prévia? Lembram-se? Sim, primeiro tem que ser para o património todo do... Exatamente. Portanto, lembram-se dos soldadinhos chumbo, que eu vos dizia? Os soldadinhos chumbo não, os soldadinhos. Portanto, primeira linha da frente, os soldadinhos caem, quem é que vem a seguir? Os soldadinhos estão atrás, certo? Portanto, primeira fila cai, quem é que vem responder? A segunda. Portanto, o que é que o fiador pode vir dizer? Pode vir dizer que a primeira linha de resposta ainda não foi, digamos assim, abatida, ou ainda não caiu, certo? Vocês sabem que as minhas metáforas são assim, às vezes um bocadinho estranhas, e assim, e para a turma do presencial, então, as minhas metáforas são muito... Pode logo ficar definido se ele dispensa ou não? Pode. E normalmente nos títulos exarados por entidades de crédito... Pois. Não convém, né? Pois. A regra, se forem ver contratos de créditos bancários, em que é constituído um fiador, normalmente o que é que está lá? Uma cláusula. Está sempre lá a dizer que renuncia. E diz mesmo, há mesmo uma cláusula que diz renuncia ao benefício da execução prévia. Ou seja, coloca-se a questão de saber se não é uma cláusula contratual abusiva. Coloca-se essa questão. Mas o certo é que as entidades de crédito concedem créditos em que é constituído também o fiador, como garantia pessoal da fiança, contém essa cláusula de renúncia ao benefício da execução prévia. Eu já disse isso várias vezes e nunca entendi. O que é que acha que pode não ser constitucional? Não, constitucional não. Digo que é uma cláusula, pode ser uma cláusula contratual abusiva. Porquê? Se eu não aceitar, é dado o crédito ou não? Eu não tenho possibilidade de negociar aquela cláusula. Se eu disser ao banco, eu aceito a fiança, mas eu não quero
renuncio ao meu direito. Mas eu não quero renunciar ao benefício da execução prévia. Eu pago, mas quando a outra pessoa pagar tudo ou não tiver mais património. O banco o que é que me vai dizer? Olha, meu amigo, ou assina como está, ou não lhe dou o crédito. É o que acontece. E é o que acontece. Ainda hoje é assim. É. Eu como fiador, posso dizer que não quero ser penalizado no futuro. Está lá uma cláusula, mas eu sou obrigado a assinar essa cláusula. Senão não me dão o crédito. À pessoa, neste caso à pessoa, certo? É por isso que eu digo que deve ser considerada uma cláusula contratual abusiva. Porque eu não tenho possibilidade do quê? De negociá-la. Se eu disser isso ao banco, o que é que o banco vai dizer? Vai dizer que não. Vai-me dizer isso, não senhor. Você assina assim, senão não há crédito. Portanto, com essa cláusula, como renuncia ao princípio de execução prévia no contrato, o património do fiador é sempre aplicado a É solidário. Solidário. É solidário. É solidário. Pode ser executado, são executados os dois, o devedor originário e o fiador, e responde o património de um ou do outro. Não há, digamos assim, subsidiariedade na responsabilidade do património, certo? Porque, em regra, se há benefício da execução prévia, quem é que responde em primeiro lugar? O devedor originário. Na falta de bens, quem é que vai responder? O fiador. Portanto, o património do fiador é subsidiário. Só na falta ou insuficiência do originário é que responde o do fiador. Se há renúncia do benefício da execução prévia, já não há esta relação de subsidiariedade. A palavra não me está a sair. Não me está a sair. É solidário. É solidário, portanto, o credor pode ir buscar ou o devedor originário ou o fiador. Depois o banco, neste caso, é que vai avaliar para o trabalho. Pois o banco, sim, o agente de execução e o banco vão avaliar o que é que quer. É isso? Tá? E depois, lembram-se daquela linha E que eu vos disse para inventarem? Pronto. Quando é que se aplica a forma ordinária? Na linha E fictícia. Portanto, a linha D do número 2 é contrário. Portanto, nas orais não me vão dizer a linha E do número 3, certo? Vão-me dizer o quê? A linha D do número 2, a contrário, certo? Portanto, eu só vos disse aquela linha E para vocês terem em consideração que, quando o título é extrajudicial, que não está garantido nem por hipoteca ou penhor, e é mais de 10 mil euros, qual é que é a forma do processo? Ordinária. Mas isto obtém-se não é pela linha E, pela linha D, a contrário, certo? Do número 2. E pronto, 550, a forma do processo é esta. A principal é o número 2, é o número 2 que nos diz qual é que é a sumária. O número 3 tem essas 4 situações especiais, certo? E vejam sempre que são especiais porque, por algum motivo, é preciso chamar um dos executados a responder, certo? Seja porque a liquidação foi feita no requerimento executivo, seja porque há comunicabilidade da dívida e então o cônjuge tem o dever ou tem a oportunidade de se defender, ou então seja porque o próprio executado tem que escolher a dívida alternativa, certo? Ou condicional. E tem que juntar... Não vai sair, não vou perguntar nada sobre isso, mas segue forma única. Não segue destes... Não, segue forma única. Forma única. Se quiserem ver, 550... Número 4, exatamente. Só tem uma forma. Só tem uma forma. Não há... Com o processo declarativo? Como assim, Luís? Como o processo declarativo, sim, é. O processo declarativo também segue forma única, a verdade é essa. Mas tem sempre a mesma tramitação. Sempre igual. Não há cá... Pronto, tem depois também algumas nuances. Não vai sair? Não vai sair, não vai sair. Tem algumas nuances. A turma do presencial sabe porque tivemos tempo de ver um bocadinho isto, mas também não vai sair. Mas eles sabem isto, que já vi com eles. Tem algumas nuances que pode variar a citação antes ou depois, mas a forma do processo é sempre a mesma. Portanto, é como no processo declarativo. O processo declarativo segue forma única. Depois tem o quê? Tem algumas vicissitudes que permitem ao juiz o quê? Alargar ou comprimir a tramitação do processo, certo? Portanto, e aqui é igual. Não é o agente de execução, mas é conforme o título executivo que permite o agente de execução tramitar de uma forma ou outra. Mas a forma do processo é sempre a mesma, certo? Sempre a mesma. Mais?
Mais coisas. Diga, José. Diga, força. Força. Dispara. Dispara. Diga. Dentro do processo ordinário, como é que se aplica e me explica o artigo 727, que é a dispensa da citação prévia? Então. Sendo ele um processo ordinário. Ordinário. Então, exatamente. Sim. Esmiuçar, não é? Sim. Sim. Não, faz bem. 727 só se aplica ao quê? Ao processo ordinário. O que é que o 727 é? O que é que o artigo 727 permite ao credor? Permite dispensar a citação prévia, exatamente. E porquê que só se aplica no processo ordinário? Porque já não existe no processo sumário. O sumário já está dispensado por lei. Eu não sei, se vocês foram ver aqueles requerimentos executivos que eu vos deixei no Moodle, até veem que, em algumas circunstâncias, na maioria dos casos são sumários, os processos são sumários. Sim, eu estou a perceber. Se forem ver, normalmente nos requerimentos executivos que seguem a forma sumária, há muita gente que põe, por força da disposição legal, está dispensado da citação prévia. Porquê? Porque a própria lei, para os processos sumários, o que é que faz? Dispensa a citação prévia. Agora, no ordinário, o que é que há sempre, ou 90% dos casos, o que é que há? A citação prévia, certo? Agora, a citação prévia, o que é que tem? Carreta perigo. Já vos disse isso várias vezes. Qual é que é o perigo? Dissipação do património. Em 20 dias, 30, vá. O que é que permite ao executado? Permite ao executado vender bens que... E se forem bens móveis, então, é uma coisa espetacular. Porque eu posso levar agora os bens móveis para a casa da minha avó. Imaginem, recebo uma citação prévia hoje. O que é que eu faço? Todos os bens móveis que eu tenho na minha casa, o que é que faço? Tudo para a casa da minha avó. Mas, por exemplo, num contrato. Só fica preto. E a cama? E o colchão? Num contrato muito normal, em que foram reconhecidos, daquele posterior a 2013, se for mais de 10 mil euros... Reconhecido, Luís? Autenticado. Autenticado. Está bem. Segue a forma sumária se for com um valor superior a 10 mil euros. Não, ao contrário. Ao contrário. Se for superior a 10 mil euros, segue ordinário. Se for superior a 10 mil, é ordinário. Sim. Certo? Se for menos, é que sim. Mas nesse sentido, faz sentido esta dispensa de citação prévia. Pode ser. Se houver um perigo grave de dissipação do património. É, exatamente. Por isso é que o que é que o legislador permite para a ação declarativa? Ou na ação declarativa? Vocês sabem isto melhor que eu, quase. O que é? Qual é que são uns institutos processuais que existem nos 340? As providências cautelares. O que é que são as providências cautelares? São meios conservatórios, certo? O que é o 727? É uma providência cautelar enxertada no processo executivo. Ou seja, com os 20 dias, 30, com as dilações, com multas, que são 20, mas passa a ser 30, o que é que dá? Dá para vender, esconder, fazer tudo. O caso dos carros, que eu já vos disse. O que é que acontece com os carros? Assim que recebem a citação, o carro voou. Certo? Às vezes... Mesmo penhorados, às vezes eles voam. Penhorados já eles vão, imaginem sem ser penhorados. Por isso já vem. Como estava a dizer, os meus bens, o que é que deixo? Deixo a cama ou o colchão em casa, deixo o frigorífico e deixo uma mesa para eu comer. Tudo o resto, escondo. Diga, José. Então, este artigo 727 vai então em contra o artigo 726 do processo. Estamos 20 dias. 726. Citação do executado. O processo deve prosseguir. O juiz refere a despacho, a citação é executada. Que é que... No prazo de 20 dias pagaram o curso de execução. Certo. E eu, entretanto, como agente de execução, posso executar logo mesmo, não esperando pelos 20 dias, é isso? Exatamente. O que é que permite? O 727 o que é que permite? A regra é que o juiz vai analisar o título e o que é que faz? Se estiver tudo de acordo, prefere despacho liminar a dizer ao agente de execução: senhor agente de execução, está tudo de acordo, cite. É isto que diz. Agora, cita e depois dissipa-se o património. Agora, se o exequente tiver receio de que haja uma dissipação do património, o que é que pode vir dizer ao juiz? Fundamentadamente, vem dizer: senhor doutor juiz, passa-se isto, há este perigo de dissipação do património,
pode haver, com essa dilação dos 30 dias entre o prazo da citação e a penhora, esta demora pode dar origem à dissipação do património e, portanto, requer o quê? Requer que a citação seja posterior à penhora. E o juiz o que é que vai dizer? Muito bem, está tudo de acordo com o título executivo, portanto, e defere-se o pedido da dispensa da citação prévia. E, portanto, faz logo a penhora. O que é que o agente de execução faz? Ao receber isto, não vai citar. Vai fazer o quê? A penhora, diretamente. Ou seja, uma ação ordinária transforma-se... Na realidade, há uma dispensa de citação ou o processo transforma-se de ordinário para sumário? Há uma transformação. Se calhar o termo não devia ser dispensa. É dispensa de citação, está bem, prévia, porque vejam. O que é que diz a epígrafe do artigo? O que é que diz a epígrafe? Não diz dispensa de citação, diz dispensa de citação prévia. Ou seja, dispensa a citação prévia, não está a dispensar a citação. Sim, exatamente. O executado vai ser sempre citado, porque é o princípio do contraditório, certo? Exatamente. Portanto, não há uma dispensa da citação. O que há uma dispensa da citação antes da penhora. Ou seja, há um quê? Há um diferimento da citação. A citação, em vez de ser feita antes da penhora, passa a ser feita quando? Depois da penhora. Por isso é que eu vos disse que, e o professor Rui Pinto chama mesmo de convolução de processo ordinário em processo sumário. Porque um processo que corre, ou devia correr sob a forma ordinária, o que é que se transforma? Num processo sumário. Exatamente igual. Um processo que devia correr com a citação prévia e só depois a penhora, passa a ser um processo que entra no tribunal, é feita a penhora e depois é que é feita a citação. Certo, José? Por isso é que há este artigo 727, o que é que faz? Faz uma transformação do processo, da forma do processo. Um processo que devia ser ordinário passa a ser sumário. Como é que eu posso aplicar este 727 se eu fizer uma oposição à penhora? Agora é aproximar o próximo período. Como assim, José? Então, se fizer uma oposição, diga lá. Se eu sou condenado, tenho sempre direito à oposição, tenho sempre direito ao contraditório. Tenho. E vou ter. Se há uma citação prévia, se há uma dispensa de citação prévia, Não deixa de ser citado. Não deixa de ser citado. isto não. Exatamente. Ou ponho depois. Pronto, O que é que diz o 856? Pronto, é isso que eu ia perceber. Até se quiserem, podem fazer uma remissão do 727 para o 856. Podem fazer. Certo? O que é que diz o 856? Na linha 4 está lá a remissão já. Estava a pegar no quarto. Pronto, vejam. Aplica-se com as necessárias adaptações o disposto no artigo 856, certo? Portanto, feita a penhora, é o executado quê? Citado, certo? Portanto, há uma transformação da forma do processo. Uma citação que devia ocorrer previamente passa a ocorrer posteriormente. De forma sumária. Pronto, esta dinâmica que eu não estava a conseguir. Agora, José, o que é que pode acontecer? Imaginem, agora, no final, dá-se o quê? Dá-se que quem tinha razão era o executado. Afinal, a dívida não era exigível, ou já estava paga, e a pessoa, afinal, viu o seu património penhorado. Quando, em regra, o que é que ia acontecer? Ele, na oposição, nem ia ver nada penhorado. Mas aí a responsabilidade É do juiz e do exequente. E do exequente. Então, se o juiz manda executar, dizendo Exatamente. que não tem citação, mas manda executar, dizendo que não tem citação prévia, Exatamente. e a situação, a responsabilidade tem que ser. Dependendo dos casos, sim. Dependendo dos casos, sim. Se o vício está no título, pode haver responsabilidade do juiz. Exato. Agora, imagine, se for um facto distintivo da obrigação, o pagamento, o juiz não tem como saber que a dívida foi paga. Pronto. Agora, imaginem que a própria... Imaginem uma caducidade. Exatamente, e aí o que é que vai passar? O exequente vai ser responsabilizado. E vejam, se quiserem, o número... o 858. Vejam lá. Sanções do exequente, certo? Nessas situações que a Sandra estava a dizer, o juiz, em determinados casos, também pode ser responsabilizado por responsabilidade extracontratual do Estado. Pode ser acionado por parte do próprio executado se houver um ato imputável ao juiz.
certo? Como pode ser, imagina, a caducidade da obrigação. A caducidade é de conhecimento oficioso, o juiz devia ter visto ou analisar o título, não viu, é um facto que lhe é imputável, é um dano que também lhe é imputável ao juiz, certo? Portanto, aí também pode haver. Consoante o tipo de responsabilidade, ou vício, pode haver a responsabilização do exequente só, ou também do juiz, certo? Portanto, isto era só uma à parte, certo? Portanto, o que é que pode acontecer? É uma arma, só um bocadinho, é uma arma que funciona bem para o exequente, mas também o que é que acarreta? Acarreta maior responsabilidade, que se a dívida for inexigível, por qualquer motivo, e a execução cair, pode o executado intentar uma ação contra para responsabilização do exequente por ter metido uma ação, ter pedido a dispensa da citação, quando efetivamente aquela obrigação não devia ser exigida judicialmente, certo? Diga, Lisa. Como o juiz é responsabilizado nesse processo? Imagina, na ação ordinária, quem é que tem que ver o título executivo? Quem é que tem que analisar o título? Na ação ordinária. O juiz. Imaginem que a dívida, por qualquer motivo, sofre de um vício, de caducidade. Imaginem. A obrigação caducou. O que é que o juiz tem a obrigação de ver? Que a dívida está caducada, certo? Portanto, A dívida está caduca está caduca. Diz caduca ou caducada? Eu acho que é caduca. Eu acho que sim. Acho eu. Também não tenho total certeza. Caducada acho que deve ser mais os leites e coisas dessas. Mas acho que é, digo eu, que deve ser caduca. Pois. Eu acho que é caduca. Acho que fica melhor. Pronto. Não sei, a verdade é essa. Mas imagina, Elisa. Dívida está caduca. Portanto, a obrigação não é exigível porque sofre do vício da caducidade. Tem lá um facto distintivo que é a caducidade. O que é que o juiz tem que ver? Ou analisar o título. Tem que ver que existe esse facto distintivo, certo? Não vê. Passa por cima, completamente. Imagine, isto é o título executivo, eu estou a ver, o A deve ao B 10.000 euros. Está bem, execute. Cite. Não vi mais nada. E depois, afinal, o que é que o executado vem dizer? Na oposição à execução. Espera lá aí. Está aqui um facto distintivo que é a caducidade. Mas é obrigação do Isso é juiz obrigação saber. Não percebi. Tem que ser um de cada vez. É obrigação do juiz saber, sabe o facto distintivo? É, se for de conhecimento oficioso, sim. O homem sabe a lei. Ele tem de saber a lei do Código Civil. Pois, pressupõe-se. Chegou a sentença condenatória. Pronto, Portanto, houve um pagamento. certo. Mas é o princípio da mesma. Aí já não. Má fé por parte do juiz. Do exequente. Sim, aí já não. Aí estamos a falar de um caso que não é de conhecimento oficioso. O pagamento não é de conhecimento oficioso. Como é que o juiz vai saber que o homem pagou? Não sabe. Pois. A prescrição não, e era essa a rasteira que vocês quase ninguém meteu. Todos vieram dizer que podia ser alegada, mas essa parte já vamos lá. Não. A prescrição não. A caducidade é. A prescrição não. Elisa, o que é que o juiz tem a obrigação de ver? Que a dívida caducou. Não faz. Faz olhos. Fecha os olhos. Imagino que é muito amigo do exequente. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Aquilo passa. E depois, o executado, o que é que vem dizer, meu amigo? Está aqui um facto distintivo, que é a caducidade. E o juiz depois, pois, está. E absolve o executado da execução, certo? E depois o executado diz, então mas e agora quem é que é responsabilizado pelas penhoras que foram feitas? Tive a conta bloqueada há não sei quanto tempo, tive o saldo penhorado, o salário penhorado não sei quanto tempo. Quem é que responde agora por isto? Culpa é do exequente, mas também é do juiz. Porque o juiz tinha que ter visto, quando proferiu o despacho liminar, o quê? Que havia caducidade da dívida. Na oposição do exequente, alguém tem que ser responsabilizado. É. Ele pode intentar uma ação para Pode. contra o juiz. Exatamente. Contra os dois, porquê? Que o exequente que requereu
neste caso a dispensa da citação e, portanto, a penhora foi prévia à citação, portanto, a penhora foi antes da citação, e o próprio juiz que não cumpriu com os deveres a que está incumbido, certo? Devia ter visto que a dívida sofria de caducidade, certo? E não viu. E, portanto, é a obrigação do juiz analisar o título executivo e quem fala do juiz fala do agente de execução, para a forma sumária, certo? Posso fazer uma pergunta sobre essa matéria que você está a pensar? Sim. A oposição que eu faço à execução em embargo É oposição por embargos. Oposição por embargos. Até 2013 chamava-se só oposição à execução. Até 2008 a 2013 era oposição à execução. 2013 era oposição por embargos. Em 2013 passamos outra vez à oposição por embargos. Portanto, muda o nome, mas a conversa é a mesma. Portanto, Pode dar só um exemplo? Os problemas, como é que uma dívida pode caducar? então, se não é exigível durante um período de tempo, Se não é exigível durante aquele período de tempo, é que faz um bocado de confusão esta prescrição e a caducidade. e a caducidade. A própria doutrina não é unânime neste sentido. Pois, é por isso É que o problema é que a própria doutrina... Não estava. Porquê? Eu socorro muito daqui da doutrina do professor Carvalho Fernandes, já faleceu infelizmente, mas cujo livro de Teoria Geral é para mim dos melhores. E o professor Carvalho Fernandes, o que é que diz? Que a prescrição trata de direitos subjetivos. O poder de exigir a outro determinada obrigação ou determinado comportamento. E a caducidade trata do quê? De direitos objetivos, certo? Objetivos, não, desculpe, putestativos. Putestativos. Objetivos não existem. Existem adjetivos. Putestativos. O que é um direito putestativo? É o direito que determinada pessoa tem de alterar a esfera jurídica de outra. Um exemplo. Sabem-me dar? Certo. Altera a esfera jurídica. A garantia real já não é tanto um direito. É mais uma garantia, certo? Funciona como acessória. Até a garantia o quê? É acessória da obrigação. Um direito subjetivo. Pagamento, o contrato de compra e venda. Eu dou, a pessoa paga. A outra pessoa tem o direito de exigir o quê? Está-se uma coisa que está parecida no preço. Por exemplo, o contrato de empreitada, estava no caso prático. A outra pessoa tinha o direito subjetivo do quê? O dono da obra. O cumprimento integral da obra, certo? Integral. Até lá, não pagava, certo? Exceção de um cumprimento.